Armazenar tintas de pintura corretamente é essencial para garantir que sua qualidade se mantenha, prolongando sua vida útil e evitando desperdícios. Sejam tintas para paredes, móveis ou projetos artísticos, procure seguir algumas práticas recomendadas. Neste vídeo, abordaremos dicas práticas e eficazes de como armazenar tintas de pintura da melhor maneira possível. Se você é pintor profissional, entusiasta de DIY, faça você mesmo, ou apenas deseja guardar sobras de tinta após uma reforma, estas dicas são importantes. Como armazenar tintas de pintura e por que você deve ter cuidado no armazenamento. Tintas de pintura são compostas de substâncias químicas que podem reagir a mudanças de temperatura, umidade e exposição ao ar. Quando não armazenadas corretamente, podem secar, criar uma película dura na superfície ou até mesmo ter sua fórmula alterada, perdendo a cor ou a consistência. Se você já abriu uma lata de tinta apenas para encontrar uma camada dura no topo ou percebeu que a tinta ficou mais espessa, você já experimentou o efeito de um armazenamento inadequado. O armazenamento correto garante que as tintas possam ser reutilizadas em projetos futuros, economizando dinheiro e tempo. É importante escolher o local correto do armazenamento. A escolha do local é o primeiro passo no armazenamento adequado de tintas de pintura. O local ideal deve ser fresco e seco. Evite áreas que sejam expostas à luz solar direta ou a fontes de calor, como garagens sem isolamento térmico ou cômodos próximos a caldeiras e fornos. O calor pode alterar a composição química da tinta, resultando em perda de qualidade. O ideal é que a temperatura esteja entre 15 graus Celsius e 25 graus Celsius, longe de umidade. Locais úmidos, como porões sem ventilação adequada ou banheiros, devem ser evitados. A umidade pode enferrujar latas de metal, comprometer a vedação e, eventualmente, permitir a entrada de ar na lata. Mantenha as latas bem fechadas. Ao terminar de usar a tinta, deve-se fechar a lata corretamente para evitar a entrada de ar e preservar a qualidade do produto. Faça sempre o seguinte: limpeza da borda. Sempre limpe a borda da lata antes de fechá-la. Isso garante que a tampa se encaixe corretamente e crie uma vedação firme. Colocação da tampa. Use um martelo de borracha para garantir que a tampa esteja bem encaixada. Se você não tiver um martelo de borracha, uma técnica comum é colocar um pedaço de pano sobre a tampa e usar um martelo comum, para evitar danificar a lata. Armazenamento de latas parcialmente cheias. Se a lata não estiver completamente cheia, considere transferir a tinta para um recipiente menor que possa ser fechado hermeticamente. Menos ar dentro do recipiente significa menos chance de a tinta oxidar e secar. Proteja contra a luz solar. A luz ultravioleta, UV, pode degradar as tintas, especialmente as à base de água e tintas acrílicas. Para evitar isso, guarde as latas em armários fechados ou em prateleiras que não recebam luz solar direta. Isso também previne que as latas esquentem excessivamente, o que pode acelerar o processo de deterioração. Tenha cuidado em manter a temperatura dos ambientes estável. Mudanças bruscas de temperatura podem causar separação dos componentes da tinta. Se a tinta for armazenada em um local que fica muito frio no inverno ou extremamente quente no verão, isso pode comprometer sua qualidade. Em locais com invernos rigorosos, as tintas podem congelar, especialmente as à base de água. Após o descongelamento, elas dificilmente voltarão à sua consistência original, tornando-as inutilizáveis. A solução ideal é um local de armazenamento com temperatura estável, como um porão com boa ventilação, um armário interno ou uma garagem climatizada. Organize as tintas no armazenamento. Uma boa prática é organizar as tintas por tipo, à base de água, à base de óleo, tintas para parede, etc., e por cor. Isso facilita a localização do produto correto quando você precisar usá-lo novamente. Além disso, marque as latas com a data de compra e o nome da cor para evitar confusão no futuro. Outro ponto importante é armazenar as latas de tinta de cabeça para baixo. Isso ajuda a manter a vedação da tampa e impede que o ar entre na lata, prolongando a vida útil da tinta. Verifique sempre as tintas armazenadas. Mesmo quando armazenadas adequadamente, as tintas têm um prazo de validade. Por isso, é recomendável fazer uma verificação periódica, especialmente antes de iniciar um novo projeto. Algumas dicas para verificar se a tinta ainda está em boas condições. Cheiro. Se a tinta tiver um cheiro forte e desagradável, isso pode ser um sinal de que ela estragou. Consistência. Tintas muito espessas ou com grumos também indicam que o produto não está mais em boas condições. Mexer bem a tinta com uma vara de mistura pode ajudar a restaurar sua consistência, mas se a tinta não voltar ao normal, é melhor descartá-la. Cor. A tinta ainda deve ter a mesma cor que tinha quando foi comprada.
Se houver uma separação excessiva dos pigmentos, pode ser difícil restaurá-la mesmo com uma boa mistura. Duração da tinta no armazenamento. A vida útil da tinta depende do tipo de tinta e das condições de armazenamento. Em média, tintas à base de água duram cerca de 2 a 5 anos se armazenadas corretamente. Tintas à base de óleo podem durar até 10 anos. Sprays de tinta têm uma vida útil de cerca de 2 a 3 anos. Faça o descarte adequado das tintas vencidas. Se você verificar que a tinta está vencida ou inutilizável, é importante descartá-la de maneira adequada. Tintas não devem ser jogadas no lixo comum ou no ralo, pois podem contaminar o solo e a água. Verifique as regras locais de descarte de resíduos tóxicos e leve as tintas a um ponto de coleta especializado. Armazenar tintas de pintura da maneira correta pode parecer um processo simples, mas com estas dicas você fica garantido que suas tintas durem por muito mais tempo e estejam sempre prontas para uso. Cuide do local de armazenamento, mantenha as latas bem fechadas, proteja-as da luz solar e verifique a consistência regularmente. Dessa forma, você economizará dinheiro e evitará o desperdício de material.